Olá, hoje eu trouxe uma pessoa que não é nossa mentorada, como vocês já estão acostumados, e só que ela já teve contato com os nossos mentorados, não uma vez, mas muitas. Não porque ela entregou conteúdo extra na nossa mentoria, que se você gostar do conteúdo dela, saiba que a gente tem isso dentro da mentoria. E o trabalho dela é de suma importância no mundo do médico que quer se ver como profissionalizado no negócio mesmo de medicina, porque ela consegue perceber o que ele precisa do seu lado ali, do lado mais importante que é o braço direito dele, que adivinha, é a secretária do médico. A Adriele, ela já vai se apresentar, ela é especialista no assunto e a gente não mete a mão na cumbuca que a gente não conhece. Então, o que que a gente faz? A gente traz especialistas que falem de assuntos que são complementares à nossa mentoria. Então, eu tenho um prazer enorme de trazer aqui a Adriele. E eu falei que ela tem com mais de um contato com os nossos mentorados, porque ela acaba. A gente tem um curso dela incluído dentro da nossa mentoria, que a pessoa compra lá, eu reembolso ele dentro da nossa mentoria. E ela ainda tem um produto, que depois, mais para frente, ela pode falar a respeito disso, que é, assim, sensacional para resolver a questão da secretária para o médico. Então ela acaba tendo mais contato com os nossos mentorados, que às vezes viram clientes dela, e vem conosco que você vai achar isso tudo muito interessante hoje. Então, Driele, bem-vinda, espero que seja uma curtição para você, a gente se diverte aqui nesse podcast, e eu espero conseguir arrancar de você as informações que você nem espera falar para esses médicos. Se você puder se apresentar, eu quero que você fale um pouco quem você é e como surgiu essa ideia de trabalhar, de se especializar com recrutamento também, né? Que você faz recrutamento, treinamento de secretária e o que mais a secretária puder fazer em consultório médico. Explica um pouquinho para a gente da sua jornada aí. Vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. Me sinto sempre muito honrada de participar de todas essas propostas, né? Que vocês sempre me chamam, me convidam, porque é sinal de confiança naquilo que eu entrego. Bom, sou formada em administração, sou mineira, o sotaque daqui a pouco vai entregar isso, né? E sou casada com um médico, e foi exatamente por isso que eu comecei esse trabalho, escutando as dores que, assim como todos os médicos possuem, né? E eu Ele ouço isso demais aqui da Renata também. As dores dos médicos. Exatamente, exatamente. Só que na época eu estava num universo totalmente paralelo, né? Eu era gerente de uma das maiores instituições financeiras do país, mas isso me trouxe uma expertise muito grande em atendimentos e vendas, né? E foi a partir daí que ele, meu marido, me pediu ajuda para resolver essas dores. Na época, eu confesso que eu achei uma viagem da cabeça dele, mas é marido, a gente não pode contrariar, né? Então, fui ajudá-lo. Marcelo, deu muito certo. E não só deu muito certo, que as irmãs que são médicas também ficaram interessadas, também me pediram ajuda. E daí eu fui percebendo que essa era uma dor de todos os médicos, não só dos meus familiares, né? E transformei de fato essa ideia em um negócio. Hoje eu tenho uma empresa com uma estrutura grande, né? Somos uma equipe de é, 13 pessoas que, que trabalham aí para que a gente tenha secretárias prêmio de alta performance, secretárias que sejam especialistas em atendimento de excelência e que compreendam que o serviço médico precisa ser vendido. Essas são as duas bandeiras que eu defendo. Aí, com isso, já treinamos mais de 3.000 secretárias Brasil inteiro. Caramba, 3.000. Quanto tempo faz que você está nessa? Comecei em 2010, desculpa, 2020, e criei mesmo de uma forma profissional 2022. Então, de 2020 a 2022 era algo bem amador, Sim, você né? estava desenhando, né? Descobrindo. Desenhando. Aham. Exato. De 2022 para cá é que, de fato, eu
construí uma empresa, um CNPJ, estruturei uma metodologia, né? Legal. De fato, hoje eu sou a única, sou pioneira que tem um treinamento tão completo quanto esse que eu Bacana. entrego hoje. Eu quero contar aqui como a gente chegou em você, mas antes, que é uma história legal. Mas antes, você me falou uma coisa aí que eu pensei que fosse o contrário. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, que faz 13 anos, 12 anos atrás, ela tinha muita resistência. Eu sou empresário há 32 anos e trabalho com marketing há 25 e com médicos há 20, só médicos. Aí, caramba, e eu falava para ela, não, peraí, eu tenho um sócio há 20 anos que é médico e eu já ajudo demais lá e tal. Não, mas comigo é diferente. Eu sou infectologista, você não sabe do meu negócio. O que que ele faz? É dermato. Ah, dermato. É fácil vender dermatologia. Infecto é diferente, você não conhece do meu mercado. Então teve uma resistência com essa coisa do santo de casa não faz milagre muito grande da Renata. E há pouco tempo, a gente é casado há 10 anos, a gente se conhece há 12, desde da primeira semana eu queria já mexer no negócio dela, né? Mas ela tinha muita resistência com isso. E aí só há 3 anos atrás, quando eu abri a Balance com o Flávio, foi que a Renata começou a olhar para isso, que a gente teve lá uma questão com uma mentorada, que estava fazendo uma transição, saindo dos planos para começar a atender particular, e ela teve um resultado absurdo que a Renata achou fora do padrão. Aí a Renata falou, pô, será que comigo funciona também? Aí funcionou. E ela fez um depoimento para outra, que era obstetra, a obstetra fez para ela, uma levou a outra, beleza. Aí quebrou a mentalidade de escassez dela de mercado, sabe? Que ela achava que, ah, nossa, né, o mercado é diferente e tal. Então, pelo jeito, foi o seu marido que. No seu caso, foi o contrário, né? Você que achou Exato, que ia funcionar exato, e ele que levou fé no exato. negócio. Mas me conta uma coisa, ele levou fé porque ele estava desesperado e queria que alguém cuidasse do problema, ou porque você já inconscientemente plantava alguma coisa a respeito de negócio para ele? Porque médico começa, Então, né? sim, mas ele tem uma visão bem empreendedora, Ah, legal. sempre teve, Sim. tá? Então, ele tentou, você acredita? Ele fez uma aula no Zoom, ele gravou no Zoom uma aula para secretárias, montou um roteiro e pediu que elas assistissem. Então, ele tentou inicialmente fazer um treinamento. E Ah, ele já viu. coincidiu com um momento em que nós tínhamos uma cafeteria em sociedade e era dezembro, época de Natal. Eu fiz um treinamento de vendas e as meninas, assim, destruíram de vender, sabe? E ele falou assim: como que você falou para elas compreenderem? Qual o argumento que você usou? Como é que você fez que elas. Falei, eu tenho as minhas técnicas. Método, Foi né? onde ele falou: Ele falou, então, por que você não usa essas técnicas com a minha secretária? Né? Então foi aonde deu o E qual o nome start dele? aí. Qual o nome dele? Pedro, Pedro. O Pedro Pedro, Henrique. o Pedro Henrique teve uma sacada muito boa, que é uma coisa que eu falo para todos os médicos que eu conheço, que é o seguinte: você não precisa olhar o seu negócio como um trabalho, você precisa olhar como uma oportunidade. Quando você faz algo não por necessidade, que o trabalho é necessário, né? Quando deixa de ser necessário, sabe? Ah, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Isso a gente faz no dia a dia. O meu trabalho que eu amo fazer, tem coisas que não são legais, mas eu tenho que fazer. Administrar, gerir, eu não gosto, mas eu faço, porque tem que fazer. Mas quando você deixa de ver alguma questão como um trabalho, como uma obrigação que você tem ali, uma necessidade que você tem, e vê como uma oportunidade, caramba, o negócio muda e você tem de cara, sabe? Você começa com um negócio bem sucedido do zero. Sim. Mas esse negócio virou, esse jogo virou depois de um certo tempo. E essa história é legal. Por quê? Eu treinei a secretária, deu super certo, só que tudo que eu sugeria a partir das experiências que eu tinha com os outros consultórios,
Ele não aceitava, ele era resistente. E justamente com as mesmas falas, aqui isso não funciona, o meu paciente é diferente, e todas as demais falas que nós já estamos habituados a escutar. E aí eu lavei as minhas mãos. Falei, vou tocar os meus treinamentos aqui, né, com os médicos que me contratam. Bom, o negócio foi crescendo, né, e a gente, hoje nós estamos, nesse momento, devemos ter mais de 100 médicos aqui dentro. E aí ele começou a ver muitos resultados, inclusive de médicos com a mesma especialidade que ele, deslanchando. E aí alguns problemas começaram a acontecer lá dentro de coisas que eu já havia sugerido antes, que eu já havia mencionado antes. Aí eu falei com ele, agora eu não tenho mais o tempo para me dedicar exclusivamente a você. O que que ele fez? Teve que contratar a mentoria, escrever a Boa, boa. secretária na mentoria. E ele faz todo o processo. Então, aqui dentro eu tenho um grupo de WhatsApp, que é a minha equipe, com cada um dos médicos. Ele tem o grupo dele. E eu não aceito ele trazer nada para mim dentro de casa. Ele tem que colocar ali no grupo, porque ele vai passar por todos os processos, como qualquer outro Muito médico. bom. E Muito tem bom. dado certo, tá? Show de bola. Vou contar rapidinho aqui como foi que a gente chegou na Adriele. A gente tinha uma cliente, uma mentorada de Brasília, que tinha uma resistência absurda de contratar pessoas. O que ela me dizia, você já deve ter ouvido de outras pessoas, eu acho que eu já citei isso para você. Ela dizia que não dá, é tudo igual, secretária é tudo igual, e elas agem assim, assim, assado, e elas não fazem do jeito que a gente quer, elas não são capazes, elas não conseguem, elas não querem. Segurar a pessoa é difícil, fidelizar é difícil. Eu fiz uma live há uns dias atrás sobre. São duas frases, que é assim: será que eu tenho que treinar a secretária? E se ela for embora? E a resposta é: e se você não treinar e ela ficar? Caraca, vai ser um rombo no seu negócio. Não pode. Você tem que treinar a secretária. E ela tinha esse monte de questões. E aí, só que ela estava com uma secretária que era problemática. E eu falei, cara, essa secretária ela parece uma âncora, daquelas que são mais pesadas que o barco e que a corrente não chega no fundo. Então ela está levando o seu barco para dentro da água. Você não pode ter uma pessoa dessa puxando o seu barco para o fundo. Então você precisa demitir essa pessoa. Nossa, não fala isso, porque aí a pessoa, eu não sei se era amigo de família, alguma coisa assim, ainda tinha uma dificuldade de demitir a pessoa e tal. Falei, olha, você tem que achar um headhunter que vá atrás de uma secretária para você. Ela falou, não existe isso em Brasília. Falei, impossível que não exista. E se não existe em Brasília, existe em São Paulo, vai atrás. Existe em qualquer lugar do país, mas se você não procurar, você não vai encontrar. Aí o que aconteceu? Umas 2 semanas depois, não, um mês depois, o Flávio, meu sócio, tinha um evento em Brasília que ele foi palestrar. E aí eu falei para ela, olha, você tem como lição de casa, não é fazer mais nada. Sai da mentoria agora, fecha essa sessão e vai procurar alguém para encontrar uma secretária para você. Agência de emprego, vai procurar uma agência de emprego que for. Ela foi atrás. E aí, um mês depois, o Flávio encontrou com ela, foi almoçar com ela e algumas mentoradas que eram de Brasília lá. E aí ele me falou, cara, você não sabe, eu não vou falar o nome dela, que é melhor não divulgar aqui, mas você não sabe, a fulana arrumou uma pessoa que consegue contratar a secretária, ela tá super feliz, e aí tá no processo de recrutamento, não sei o quê, ela treina a secretária. Eu falei, opa, quero falar com essa pessoa aí, vamos lá. Aí eu não me lembro se foi o Flávio ou se foi eu que fez o primeiro contato com você, e aí você já era contratada dessa nossa mentorada e a gente trouxe você para agregar o assunto na mentoria. E eu acho que assim, muitos médicos passam por isso. Só que eles não sabem que assim, eu vejo mesmo como o braço direito, ou a secretária, ela tem que ser a linha de frente ali, ela não pode ser a pessoa que cuida de limpar o seu consultório, ela tem que ser a pessoa que representa você, que sabe falar no seu tom de voz e tal. Se ela não for a segunda,
na ordem de hierarquia dentro da empresa ali para botar você a sua voz para o seu paciente, você está ferrado. Agora, além disso, da sua história com o Pedro Henrique, o que que te motivou então a falar, não, legal, esse mercado é bom para mim? Alguma coisa foi, você olhou e falou, vou focar em médico? Sendo muito sincera, pode até parecer estranho, mas a minha vida inteira de banco, minha vida profissional inteira, né, foi dentro de um banco. Eu sempre tive uma sensação de que eu enganava as pessoas, infelizmente. Você está dentro do banco, você tem meta para cumprir, então você tem que vender seguro de qualquer jeito, consórcio de qualquer jeito, capitalização. Então, eu não era feliz por sentir que todos os dias eu enganava meia dúzia de pessoas ou mais. É igual E trabalhar de no repente clube. eu. é, Exato, exato. E de repente eu me vi com a oportunidade de ajudar pessoas. Porque quando a gente fala de treinamento de secretária, eu estou sim ajudando ao médico, Os dois, né? mas eu estou capacitando uma pessoa que de repente não estava nem sendo vista como alguém tão importante, sabe? Demais. Então, hoje, aqui dentro, a gente tem tantas meninas que são promovidas, que recebem aumento salarial, que são reconhecidas e que trazem para mim o feedback assim, Andriele, você mudou a minha vida, que é muito mais gratificante do que qualquer feedback de qualquer médico. E é isso que me motiva todos os dias a estar aqui e a fazer esse negócio girar, sabe? Muito bom. Enquanto eu passei anos ali enganando pessoas, agora eu ajudo pessoas a serem pessoas melhores. É isso. Chega de vender capitalização e vamos fazer as Não, pessoas terem propósito, ganhar dinheiro, se capacitar, melhorar, se ver, sabe? As pessoas começam a se ver com mais orgulho, né, de si mesmas e tal. Isso é sim, legal. sim. E me diz, do seu ponto de vista, você está muito mais imersa nesse mundo, né? Por que que você acha que a secretária é tão essencial na estratégia de negócio de um consultório? Assim, qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Por que que ela é importante? Cartão de visita, acho que essa é a definição mais perfeita que tem de uma secretária, né? A gente vê tantos profissionais com altamente qualificados, com uma competência indiscutível, um currículo invejável, porém quem apresenta esse serviço não é ele, é a secretária. Então, eu uso uma analogia de que a pessoa que compra um serviço, porque o serviço médico ele é vendido, né? É a bandeira que eu defendo, ela não consegue ver, apalpar, né? Então, é a secretária que precisa levar essa informação para quem está ali em busca, né? Para quem está querendo saber o preço da consulta. Então, a secretária ela se torna a pessoa de fato mais importante para alavancar os resultados, a carreira profissional desse médico. Eu costumo fazer uma associação que é o seguinte: você está ali caçando, você depende se tem um tiro para dar e depende daquela caça para comer. Se você não comer hoje, você vai morrer de fome. E a pessoa que tá para dar o tiro para você, você tira e fala: "Não, peraí. Vamos limpar aqui atrás primeiro o lugar que a gente vai cozinhar". No momento em que a caça tá passando lá na frente, você distrai ela para ela fazer outra coisa que qualquer um poderia fazer, qualquer pessoa mais barata, menos capacitada que ela poderia fazer, para ela fazer o que ela melhor poderia, que é trazer a caça para você. E eu sei que a associação de caça, quando a gente fala, tem muito médico que olha torto para isso, quando a gente fala de isca de atração ou qualquer coisa assim, mas a gente precisa. Então, o médico que não quer trabalhar com consultas particulares, ele tem que trabalhar para o SUS, tem espaço no SUS, na pesquisa,
sendo professor, palestrante, outras coisas. Mas para consulta particular, ele tem que ver isso como um negócio. A partir do momento que ele vê como um negócio, ele vê que é necessário trazer essa caça. Ele vê que é necessário ver como uma venda o negócio. Porque negócios só funcionam com vendas, né? E ela é a maior parceira nisso. Agora, Existia uma crença muito limitante no passado de que o médico vendedor, o médico marqueteiro era aquele médico charlatão, né? Então, eu acho que talvez hoje essa dificuldade de aceitação de que o serviço médico é vendido é justamente por essas crenças que, é, devido ao passado, né? Mas sim, a sim. Ainda coisa tem mudou de lugar. gravações, claro, ainda tem, e eles ganham bem. Só que a questão é aquela história que eu bato muito na tecla no nosso perfil, nos nossos podcasts, no nosso conteúdo em geral, que é o barulho dos bons. Enquanto a gente não estiver fazendo o barulho dos bons, os maus, com as mesmas ferramentas que nós usaríamos, vão continuar fazendo o barulho deles. Então, pô, ao invés de a gente ficar quieto, a gente tem que ir para cima. E é uma guerra o negócio, né? Mas eles ganham dinheiro porque eles fazem o que tem que ser feito para a coisa Exato. torta. E a gente pode fazer o que tem que ser feito para a coisa legal. E aí você entrega mais qualidade, você entrega mais saúde para o seu paciente, você entrega excelência. Agora, que impacto você acha que uma secretária que é bem treinada tem no faturamento ou na imagem do médico que contrata um serviço desse, que pode não ser com você, mas que faça, que entenda que essa é uma dificuldade mesmo, que antes dele saber que isso é uma dor dele, que tem muita gente que não percebe a dor, né? Ele nem investe nisso. Agora, beleza, ele percebeu e aí ele está engatinhando como o João, o Pedro Henrique começou a fazer isso, percebeu lá que ele tinha que fazer e tal. Que impacto no faturamento e na imagem do médico você acredita que tem essa secretária bem treinada? Você até fez esse acréscimo, né, na imagem, que é muito importante, porque muitos começam pelo faturamento, começam a pensar e perceber o faturamento, mas a imagem também tem um impacto muito grande. O faturamento é algo até incalculável, né, porque quantas pessoas essa secretária deixa de converter por dia por não ter a técnica correta? Porque existe técnica de venda. Venda não é dom, né? Venda é estratégia, é técnica. Então, a secretária que não domina isso, e a maioria não domina, porque secretária hoje aprende a ser secretária no dia a dia. Na medida que as coisas vão acontecendo, ela pergunta para uma amiga que é secretária como é que ela faz aquilo, pergunta para o médico, que também não tem ali o conhecimento de fato. Então, elas perdem muitos pacientes por dia. Ao longo de um mês, ao longo de um ano, é difícil calcular, mensurar, porque não é só o preço da consulta, é um tratamento, um protocolo, algo que esse paciente deixa de fechar, e aí você começa a pensar nas outras esferas. Um paciente que traz outro paciente, né? Então, se você perde uma conversão, não é só uma. Quantas outras Exponencial. pessoas essa pessoa poderia trazer? Exatamente. Então, é algo, não tem como calcular isso. E imagem, sim, porque aquele contato sem estratégia, aquela resposta seca, curta, grossa, que é o que a maioria das secretárias fazem, aquilo mancha, não é a imagem da secretária, é a imagem do médico. Porque a pessoa fala assim: a secretária do doutor Fulano de Tal é péssima, é o nome do médico que ela utiliza. E eu já escutei, você provavelmente também, em algum momento alguém dizer: não vou no doutor Fulano de Tal por conta da secretária. Isso é uma fala muito comum. Eu Então é o deixo de ir. pacote completo. É, Aham, eu também. eu deixo de ir. E assim, quem acha que isso é besteira, eu só quero chamar a atenção para um paralelo. Você deixa de ir num. Eu, Marcelo, faço isso. Eu deixo de ir num restaurante que tem a comida sensacional, mas tem um atendimento merda. Desculpa o meu francês, mas não tem outra palavra para isso. Tem atendimentos aqui no Rio de Janeiro, eu sou paulistano, cara. A diferença de serviço para o restaurante É no Rio de Janeiro e gritante. de São Paulo é absurda, não dá para comparar. Eu fico muito triste com isso, porque tem restaurantes bons aqui.
de comida e tal, de ambiente. Só que o cara prepara tudo, tem um ambiente maravilhoso, a comida maravilhosa, e aí o garçom não é treinado, sabe? O garçom fica conversando no WhatsApp enquanto ele precisa prestar atenção nas mesas, sabe? E uma coisa que eu aprendi, eu também já trabalhei com um restaurante, uma coisa que eu aprendi é que se o cara tá lá comendo e ele levantar a cabeça, o cliente, se o garçom for bom, ele tem que ir lá perguntar para o cliente, ele tem que ir lá bater continência do lado para saber o que é que ele precisa. E quando esse garçom tem a noção de que isso faz toda a diferença na caixinha que ele vai receber e no serviço que ele vai ter no restaurante, faz com que eu volte, por exemplo, em restaurantes aqui no Rio, que nem são, a comida nem é tão boa, o ambiente nem é tão bom, mas o atendimento é maravilhoso. E aí eu escolho pelo atendimento, mas da mesma forma eu também escolho não ir porque o atendimento é ruim, quando a comida é boa, quando o preço é bom e o ambiente é bom, mas o atendimento é ruim. Eu uso muita analogia com as meninas, né? Porque eu entendo que isso faz parte ali da memorização do conteúdo que eu ensino. E eu falo para elas o seguinte: vocês são atendidas na figura de cliente, tá? Vocês são atendidas em inúmeras situações, em diversos momentos, por dezenas de milhares de pessoas. No decorrer da sua vida, é impossível você se lembrar de todos os atendimentos que vocês receberam, né? E elas concordam, sim, tal. E aí eu pergunto para elas assim, mas se eu perguntar se vocês se lembram de algum atendimento muito bom que vocês receberam, vocês conseguem? Aí elas, sim, sinalizam. E se eu perguntar de algum atendimento muito ruim que vocês receberam, assim, que vocês ficaram revoltados? Ah, sim, a gente também lembra. Então eu falo, olha, tem dois jeitos de vocês ficarem na memória das pessoas. Ou vocês vão entregar um atendimento que supera as expectativas, ou vocês vão entregar um atendimento péssimo. Porque aí também vocês ficam na memória das pessoas. É, Porque se você não fica na memória, você não indica, você não volta. E aí eu dou o exemplo justamente do restaurante. Quantos restaurantes você já foi na tua vida? Números, tem como você se lembrar de todos? Impossível. Mas se eu falar assim, Marcelo, me indica o melhor restaurante que você já foi. Tá na ponta da sua língua. Marcelo, me indica um restaurante que você não voltaria. Tá na ponta da sua língua. Entende? E isso funciona dentro da medicina também. exatamente. E assim, isso faz parte da composição da imagem. Eu adicionei a imagem naquela pergunta porque é parte da composição da imagem mesmo. Tem tudo a ver. Se você não estiver preocupado com o todo, as coisas não funcionam. Agora, mudando um pouquinho de assunto, quais são os erros que você acha que os médicos cometem quando eles vão contratar ou quando eles gerenciam as secretárias deles? Você tem isso de cabeça? Olha, é, a verdade é que eles não têm muita noção de processo seletivo. Fato é que quando alguns me pedem ajuda, eles ficam até perplexos com as pontuações que eu faço, com as análises que eu trago ali para que eles façam, sabe? Então eles olham geralmente carro-chefe, assim, falar o que eles mais analisam? Experiência em consultórios anteriores. Tem que ter experiência em consultórios anteriores. E, sinceramente, eu não vejo isso como um lado positivo, porque você vai trazer vícios e erros É, de outros locais. Eles entendem que essa experiência vai encurtar o tempo de treinamento. E, na verdade, você até pode ser que você tenha uma secretária ali um pouco mais ágil, mas é muito difícil você lapidar depois para aquilo que você precisa. Se você contrata uma pessoa que não tem experiência ou que tenha pouca experiência, você demora um pouco mais para lapidar esse deixar ela diamante, pronta, né? deixá-la pronta, mas depois você tem uma relação mais tranquila ali, porque não tem vícios, não tem Do seu jeito. erros. É. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que isso é o ponto número um aí. Eles buscam alguém com experiência. E aí, geralmente, eles vão atrás daquela pessoa com 30 anos de experiência, Sim, sabe? sim. Isso é um erro de peso. Porque a secretária que é experiente em outro lugar, se ela fosse boa, ela não estava sem emprego. Exato,
Então é complicado isso. É, quais os critérios básicos que você acha que eles devem? Isso já é um critério, né? Mas que os médicos deveriam olhar assim para falar, putz, isso é importante para contratar uma secretária. Primeiro ponto que eu analiso é comunicação, porque comunicação é base de venda, Boa. né? Então, a pessoa tem que saber se comunicar. E aí, como que eu analiso isso de uma forma mais detalhada e específica? Eu faço perguntas dissertativas longas, como, por exemplo, me conte a história da sua vida numa ordem cronológica. Ela tem que entender o que é. E Se ela for analfabeta funcional, ferrou. exatamente. E Marcelo, Ainda mais se isso Marcelo, for escrito para ela. é muito, é muito comum eu não conseguir uma resposta coerente com a pergunta. E aí eu já elimino de cara, porque se a pessoa não consegue compreender o que eu perguntei, de algo tão simples, É, não pode ter imagina na pressa, hora né? que começar, Pode ter pressa para perguntas contratar essa difíceis. pessoa, se não. É, porque Uhum, às vezes o paciente vai perguntar alguma coisa que precisa de um entendimento, né, e tal, para que ela elabore uma resposta e as pessoas acham que é só script, né? Todo mundo quer o script da vez, né? A gente há pouco tempo entrou uma mentorada nossa aí que inclusive já deve ter comprado o seu curso lá também, que é ela queria o script da secretária. Aí eu falei, faz um e me manda. Aí ela fez. Aí passou pra gente e eu falei, então, agora eu vou te jogar um balde de água fria. Vamos jogar isso fora, porque isso não vale para nada. E vamos criar um método para você ensinar a sua secretária a entender o conceito do que é o seu serviço. Ela tem que ser capaz de responder qualquer pergunta sem ter que listar, olhar na lista lá e dar uma resposta pronta, cara. Porque às vezes você tem um texto grande, mas aquele texto grande não responde uma única questãozinha, que era uma frasinha pequena. A pessoa tem que ser capaz de olhar e pensar. Nossa, muito boa essa sacada, porque sem esse critério exato, a pessoa exato. não consegue fazer. O segundo ponto que eu analiso é a fisionomia ali durante a entrevista. Eu faço virtualmente, né? Porque eu atendo o Brasil inteiro. Sim. Então, geralmente a pessoa começa a entrevista sorrindo ali, só que ela não sustenta essa postura por muito tempo, É. né? Então, eu faço uma análise justamente do início, meio e fim da fisionomia dessa pessoa. Porque geralmente a pessoa que não consegue de fato sustentar aquela imagem, que não é, porque ela não é assim, Aham. ela começa a olhar para o lado na medida que a gente está conversando, olha para cima, fecha a expressão, Aham. já não gesticula tanto ali, e aí você vê que também não flui, porque a secretária ela tem que estar É. disponível, né? Sim. Ela tem que. Acesa, senão não rola. Exato. Então, parece algo simples, mas que faz total diferença E ali que não no é, resultado final. para você ver o valor do seu trabalho nesse tipo de coisa, porque não dá para fazer, não dá para ter conhecimento de análise comportamental, até de postura, né? Análise não verbal da pessoa. Não dá para você ter conhecimento disso e ter que fazer o seu trabalho de médico. Você precisa de alguém que saiba fazer essa parada, que seja especialista no negócio para olhar e falar, é isso que eu tenho que prestar atenção. E aí não ficar com pressa para contratar o primeiro que passar na frente, porque não é desse jeito que funciona. Exato. Todos os médicos que chegam para mim e que têm a necessidade de contratação ou de troca de secretária, sou bem transparente nesse ponto. No seguinte, a primeira pergunta que eles falam, em quanto tempo você me entrega uma secretária? E aí eu brinco assim, pode ser em 15 dias ou em até 6 meses. Porque não tem como a gente prever, né? Achar uma agulha em palheiro. É. Geralmente, cidades menores, interior, a gente até consegue mais rapidamente. Uhum. Mas, por exemplo, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, é desafiador, né? E aí tem outros critérios que contribuem com isso, tá? Coisas que às vezes eles não pensam. Por exemplo,
O médico coloca assim: eu vou começar pagando o salário mínimo e depois eu vou melhorando. Aí lança lá na vaga o salário mínimo. Você atrai muita gente desqualificada. E a É, pessoa que tem um pouquinho a mais, não é muito, um pouquinho a mais, ela já nem se candidata, porque ela sabe que ela consegue uma coisa melhor, sabe? é, Então, esse é um outro pulo do gato que eu falo com eles: não joga o salário mínimo de cara, já joga um pouco a mais, porque isso vai trazer pessoas mais qualificadas. Aí, outro ponto: a carga horária são 44 horas, né, pela CLT. Então, eu vou colocar ali que eu quero de segunda a sábado, porque o dia que eu for atender ao sábado, né? Aí eu falo: não, por favor, é, não, isso pode ser acordado depois, mas na vaga a gente não vai colocar isso, porque a gente também não vai atrair as pessoas certas se a gente colocar ali a opção do SAP. é, Então são detalhezinhos que eles não percebem, não sentem, né? sim. Engraçado que existe um mentor aí, super famoso no Brasil, e eu vi um vídeo dele falando assim: não pague comissão para sua secretária, ela não é tua sócia. Essa foi a frase dele. E eu pensei assim, gente, será que eu tô errada? Porque eu sou tão a favor da premiação, né, por desempenho, por resultado, e eu falo com o médico, além de colocar o salário acima do mínimo, coloca lá mais premiação, porque a pessoa que for boa, que for capacitada, ela tem essa ambição de ser reconhecida. Trabalha pelo bônus, né? Então, Isso pode ser um exato, diferencial, né? exato, É, exato, que exato. trabalhar com você. Isso. E aí, último ponto que eu analiso, claro, analiso várias coisas, mas eu digo assim, dos principais, essa chave é habilidade com vendas. E Ah, aí, então, isso é uma coisa que eu queria perguntar especificamente, que eu acho que é o seguinte: ela deve ter um conjunto de habilidades comportamentais, não só técnicas, que você considera indispensável. Era aí que eu queria chegar. Essa deve ser uma delas, né? Tem alguma outra que você é, considera que, além de habilidade técnica, que eu acho que de vendas seria uma habilidade técnica, né? Mas que seja também comportamental, que você acha que é assim um superpoder para ela e que é indispensável. Não é que é desejável, que é indispensável. você sabe o que que eu consigo analisar dentro dessa entrevista e que faz uma diferença? Porque é difícil achar isso, tá? Nas secretárias. Mas quando eu acho proatividade, Ah, você sabe aonde que eu consigo achar essa proatividade? Olha que engraçado. ah, Eu faço análise da escrita, tá? Então eu peço grafologia? para eles contarem uma história X Ah, e eu não mando é uma folhazinha, grafologia, ou é análise não, do texto. digitado mesmo, Ah, sim, análise do texto, português, concordância, porque entendi. não dá também para a gente colocar uma pessoa Sim, ali que é, cometa mil erros, sim. né? Aí não tem chat GPT que resolva. É. Então, eu peço para elas escreverem um texto de no mínimo 10 linhas e eu dou um tema. Tem umas que formatam e convertem em PDF. Aí eu falo, sensacional, Aham. Aí adorei, você já identifica ganho um ponto. proatividade, né? É, você Proatividade. sabe que nesses 30 anos de empresário, proatividade é o número um da minha qualificação desejável no funcionário, porque às vezes eles nem sabem o que é, né? Proatividade. Mas, e eu falo, só que é fácil você ver no dia a dia, rapidamente, às vezes até conversando, realmente assim, na entrevista mesmo, você consegue captar isso aí, que é se nas pequenas coisas se a pessoa é proativa. E, putz, nossa, você mandou muito bem nisso. Vai, vendas, proatividade, tem mais alguma? Que é indispensável. Olha, se a gente filtrar muito, não sobra muita gente. É, infelizmente, mas. Ah, Você você. sabe que eu estou fazendo um processo seletivo nesse momento, Ah, e aí tem uma automação no meu Instagram, que eu rodo o anúncio, o tráfego dentro do meu Instagram para não saber quem é o médico e tal. sim. E aí chega uma mensagem, quando a pessoa clica no anúncio, chega já uma mensagem automática: Olá, tudo bem? Que bom que você se interessou. Você pode compartilhar o seu currículo pelo nosso e-mail, e tem o e-mail no anúncio, né?
Enfim, uma mensagem bonitinha ali falando o que que a pessoa tem que fazer. Aham. E aí eu já recebi respostas essa semana. Como que eu mando o currículo por e-mail? Não acredito nisso. Aí eu A pessoa não recebi foi outra. capaz de Essa daqui ler, eu né? postei ontem. Essa eu postei ontem. Eu printei, ocultei o nome e teve uma outra assim. Você pode digitar o e-mail para que eu possa copiar e colar? Nossa. É, então, aí esse tipo de secretária que vai bater na porta do cara querendo um salário mínimo. É dureza. É ruim rir É disso, né? Mas, poxa, inacreditável. É inacreditável. não dá. E o pior, assim, é a maioria das pessoas, infelizmente, né? É um retrato da educação nossa. Mas, Marcelo, eu vejo hoje a quantidade. Eu sofro muito hater, né? Muito, 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 muito. Porque essa bandeira que eu defendo da venda, isso afeta muitas pessoas. E sim, aí muitas pessoas falam assim: não, mas isso é desvio de função. É, mas eu vou receber por isso, né? E começa aquele mimimi sim. insuportável, sabe? É, E outro dia eu vi um vídeo que falava o seguinte: um jogador de futebol, ele começa do time de base, ele começa num time pequeno, e ele tá ali, ele não faz gol contra porque ele tá ganhando mal. Ele não joga de qualquer jeito porque ele tá num time pequeno, né? Pelo contrário, ele faz o melhor que ele pode porque ele quer ser visto pelos grandes times, né? exatamente. Ele quer fazer o gol mais bonito, ele quer ser o melhor em campo. E falta esse espírito, o espírito do jogador de futebol iniciante, hoje, na geração Z, É. né? Nas pessoas que estão em busca de emprego. Caramba, parece que você previa a minha próxima questão aqui. É algo que no começo é uma bandeira que eu levanto e que eu não acho que eu estou certo, é só uma coisa que eu acredito, né? Com base no que eu já vi nos meus clientes, mas que a gente já teve altas discussões, debates, né, na mentoria a respeito disso com os nossos mentorados, porque eu defendo que se contrate secretárias que sejam mais velhas. Eu acho que mulher ou homem, tá? Tanto faz, que vá trabalhar como secretária ou secretário, mas que tenha, sei lá, os seus 50 anos, por exemplo, cara, é uma pessoa que se ela sabe escrever direitinho, já tá tudo bem, já tá tudo certo, e ela tem mais paciência, ela sabe lidar mais com as coisas, ela tem uma pegada diferente. Queria saber a sua opinião sobre isso, se você concorda, se você discorda, como que você acha que isso funciona? Hoje, os melhores desempenhos nós temos na faixa etária de 30 a 45 anos. Eu já mapeei esses dados, Aham. tá? Abaixo de 30, a gente realmente tem ali uma falta de Turnover. compromisso, É, falta de responsabilidade, sabe? Uma entrega péssima, mesmo de pessoas que recebem treinamento. sim. Acima dos 45, a gente esbarra numa resistência a mudanças, numa crença limitante de que eu já sei tudo, eu já não tenho idade para aprender mais nada. Ou que eu não Tem a sei mexer exceção. nem no celular, não sou bom de computador, essas coisas. Sim, sim. É É, claro que tem a sua exceção, sim. tá? E a gente aqui tem alguns casos que são exceções. Para você ter ideia, nós temos duas secretárias de Copacabana, de um ortopedista, por coincidência. As duas são 60 a mais. Que E legal. elas estão implorando para o ortopedista renovar o contrato aqui com a gente, porque elas aprenderam muito, evoluíram muito profissionalmente, Sensacional. né? Mas a faixa etária, quando eu coloco lá na minha campanha de anúncio para rodar esse tráfego atrás de pessoas, eu coloco 30, 45 anos, porque a assertividade é maior. Você sabe que você falando isso, eu me lembrei que a secretária da diretoria geral lá do hospital onde a minha esposa trabalha, ela é 70 a mais. Eu acho que ela tem 78. Não tenho certeza, mas ela é bem coroa. E ela faz chover a mulher, sabe? Ela é a que sabe tudo e ela
faz o hospital funcionar se precisar, ela sabe de todos os detalhes e ela não tem resistência com tecnologia, sabe? É diferenciada, né? Exceção. Uhum. Sim, sim, é exceção. E eu, Recebemos uma ontem, assim, tá? cara, 52 anos e assim, com espírito de 30. é. Sensacional. Vou só uma conversa paralela a respeito dessa coisa da idade, que às vezes é só falta de incentivo também, porque às vezes o médico não tem paciência para fazer isso, né? A minha sogra trabalha num cartório e resolveram informatizar tudo lá, tudo digital de novembro para cá. Aí ela pensou até em sair do cartório, ela é advogada, falou, pô, não dá, é muito complicado. Eu falei, não, isso vai ser uma maravilha para você. Experimenta a inteligência artificial, vai ser legal e tal. Agora, depois que ela passou o período de resistência à tecnologia e explicaram para ela e tudo, que ela viu que era uma mão na roda, agora, pô, com inteligência artificial tinha relatório que ela fazia, demorava 3 dias para fazer de um processo. Agora ela faz em 5 minutos. Ela só precisa revisar, fazer o trabalho dela de fato muito mais gostoso, né? Então, essa resistência, quando você mostra que o negócio funciona, eu acho que as pessoas mais maduras, elas têm as que estão abertas, né? Elas têm uma facilidade maior de absorver esse tipo de coisa. Então, a seleção, se a seleção for boa, eu acredito que seja algo interessante. Mas legal que você já tem esse número, é 30 45? 30 a 45. Legal. 30 a 45. E, Mapeamos isso aqui. e o que você, sobre o treinamento e capacitação das secretárias, o que envolve o seu processo de capacitação delas? Como eu te disse, os meus pilares, meus dois pilares é o atendimento de excelência e vendas, né? E uma coisa está conectada à outra. Para você vender, você tem que entregar um atendimento de excelência. A venda é uma consequência do atendimento de excelência, né? Então, hoje a gente, dentro desses pilares, a gente fala que existem as ramificações, né? Porque o atendimento é diferente presencialmente, é diferente do telefone, que é diferente do WhatsApp, é aquilo que a forma como eu falo com uma pessoa, eu não posso falar com outra, né? A comunicação ela precisa mudar se você está vendendo serviço ou se você está resolvendo um problema. Então, aqui dentro a gente trabalha justamente as diversas situações que acontecem no dia a dia de um consultório, né? Só para você ter uma ideia, né? Eu comentei com você que eu fiz uma palestra em São Paulo recentemente, e aí o tema foi comunicação, justamente esse. E aí eu coloquei lá, eu trouxe 7 pontos principais ali de uma comunicação eficiente, e eu coloquei, por exemplo, que existem palavras que trazem uma percepção, uma conotação muito negativa na comunicação. Então, por exemplo, a palavra infelizmente. Eu não gosto da palavra infelizmente. Odeio essa palavra. E aí teve uma médica que falou assim: ah, mas, por exemplo, na hora que a secretária está falando assim, ah, infelizmente eu não tenho horário hoje, eu não sei de uma forma melhor, né, para dizer. Eu falo, olha, quando você me fala isso, você está me devolvendo o problema, né? Eu sei que você traz esse, infelizmente, como uma ideia de coitadinha, bonitinha, delicadinha, É o meu acolhimento, né? É a minha meu empatia. acolhimento. É. Mas não, para isso existe o gatilho mental da empatia, né? E aí você vai começar, eu compreendo o quanto seria importante para você essa consulta hoje. Né? E aí, na sequência, você dá a solução, né? Porém, nossos horários estão completos, mas farei o possível, ou vou confirmar a agenda de amanhã, ou vou verificar alguma outra possibilidade, alguma outra oportunidade, né? Então, aqui dentro a gente, obviamente, eu crio os scripts, mas como que eu faço? O que que é o meu objetivo com os scripts? Que elas entendam a forma de se comunicar, Tem um guia, né? né? Não Exatamente, pode porque ser um existe uma bater bola sequência. toda hora, né? É, Muita coisa que dá para ex- aproveitar e eu gosto do script para isso. O WhatsApp da minha esposa, no atendimento dela, o foco dela não é consultório, né?
mas ela atende 20 a 25 pacientes por mês. Mas ela está mudando isso para não depender. A meta é em 5 anos não depender mais do hospital, que ela é coordenadora numa CCIH. Então ela está muito confortável financeiramente lá. Só que de uma hora para outra o hospital pode ser vendido, pode ser comprado. A Mil tá toda hora vende, compra, faz. A DASA também está fazendo isso. Então, pô, uma hora isso pode mudar. E se mudar? Aí o consultório tem que ser a prioridade dela, vai passar a ser prioridade. Então a gente está fazendo uma migração lenta para em 2 anos ela ter uma estabilidade tranquila com o consultório, sem pressa para isso, porque ela não precisa. E aí em 5 anos ela tem independência total do hospital. Para fazer isso, pô, são 5 anos de planejamento. Mas para fazer isso, isso tudo aí tem que estar amarradinho e tem que pensar, caramba, onde é que eu vou colocar isso? Onde é que eu vou colocar aquilo? E essa coisa do script, ela tem muito a ver com como é que eu vou reter os pacientes? Como é que eu vou transmitir para ele que ele precisa voltar, que ele precisa marcar já a consulta, a próxima consulta de acompanhamento dele, não de retorno, que como o Flávio fala, meu sócio, retorno é uma palavra maldita, não é reavaliação, e nem isso tem. Muito médico nem está fazendo mais isso, né? Agora, como que a gente, pensando no médico, como que ele equilibra a questão da rotina do consultório dele e da capacitação contínua da secretária? Que isso não é uma coisa que você entrega e está pronto, né? É, aqui o que que a gente percebe? Um movimento normal, assim, uma pessoa normal, com 3 meses, ela começa a ser mais independente, tá? O nosso programa de treinamento hoje, ele tem uma duração mínima de 6 meses. Então, a partir do terceiro mês, ela começa a criar uma independência e é onde os médicos começam a trazer os feedbacks de resultados, né, perceptíveis ali. E eu falo com eles justamente isso: não me contrate se você precisar de um resultado no primeiro mês. Impossível. É impossível te entregar isso no primeiro mês. Primeiro que não adianta eu passar todas as informações de uma vez. A capacidade de absorção não é essa. É Elas não outra. vão É, conseguir compreender, é. né? Então, eu preciso ir com calma e não só isso, eu preciso trabalhar a repetição. Então, uma coisa que eu falei no primeiro encontro com ela, eu preciso trazer em outros encontros com abordagens diferentes, formas de falar diferentes. É por isso que os médicos falam assim, Marcelo, você já deve ter ouvido essa frase, mas eu já falei com a minha secretária e ela não faz. É. Porque não adianta você falar uma vez e de uma forma, entende? É, Você tem que ir trazendo exercitar formas e abordagens diferentes. abordagens diferentes, inclusive para lá aprender a flexibilidade da coisa. Senão ela sempre vai falar do mesmo jeito. Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Ela só sabe falar daquele jeito, né? Exatamente. E como é a questão da organização, da produtividade do consultório? A secretária pode ter um papel de contribuição na organização, fluxo de trabalho, agenda, controle financeiro, estoque, compras? Ou você defende que ela tem uma função à parte disso? Então, isso aí é bem relativo, porque alguns consultórios hoje têm a capacidade ali de ter mais de uma pessoa, depende do momento do consultório, do tamanho do consultório, né? Tem consultórios que tem mais de um profissional, tem consultório que tem mais de uma secretária. Então, por exemplo, se a gente está dentro de um consultório que só tem uma secretária e não tem a condição, o espaço, o faturamento ali para se ter duas, acaba que uma pessoa faz tudo, né? Entendi. Óbvio que toda vez que você coloca a sua secretária para fazer outra coisa, é a caça que está passando ali, Exatamente. né? E aí, o que que eu geralmente falo com eles? O que que eu geralmente oriento? Se está num momento que está crescendo, você precisa de uma segunda pessoa, que essa segunda pessoa vai se pagar, porque você vai ter uma exclusivamente captando e a outra resolvendo questões Faz um administrativas. planejamento de crescimento sobre isso. Exatamente, Legal. exatamente. Mas então, Então, de certa forma, inclusive,
Diga. Inclusive, eu falo com eles o seguinte: você não precisa tomar uma decisão definitiva dessa segunda pessoa. Boa, não escreva na pedra. Então, existe o contrato temporário de trabalho, né? Você pode fazer um contrato temporário, e aí a gente tem que considerar no mínimo 3 meses, porque existe o período de rampagem. É, Ninguém entra e é eficiente de um dia para o outro. é. Então, você tem que ter um tempo de adaptação, de aprendizado e de aplicação. E é só depois do período de aplicação que a pessoa começa a entregar resultado. Chegou Então, num ponto faz o interessante. teste. Chegou num É, ponto interessante que é o seguinte, que é o que eu falo. Se você está vendo o seu negócio, o seu consultório, clínica, ou sei lá, o seu negócio, como empresa mesmo, você tem que entender que as coisas não mudam em 3 meses. Você está construindo um negócio, uma empresa. Então, pô, peraí, vamos olhar isso com seriedade. Vamos parar de ser infantil na coisa de, eu quero isso pro mês que vem, eu quero isso daqui a 3 meses. Não! A nossa mentoria, ela tem um ciclo, antes era de 6 meses, a gente percebeu que é uma furada. Então a gente aumentou para 1 ano. Dependendo do modelo de mentoria, talvez seja 4, 3, 6 meses, tudo bem. Mas o nosso modelo não. Se não for 1 ano, eu não consigo transformar minimamente o consultório da pessoa ou o negócio da pessoa. Sabe? E a pessoa acha, não, eu já vou entrar e em 1 mês eu tenho resultado. Não tem. Tráfego pago é a mesma coisa e outras frentes também. Então, ter consciência disso eu acho que é interessante porque é, Foi é por pra isso gente. que eu mudei, né, o meu formato de trabalho, porque eu entregava antes um treinamento em 3 meses. E eu comecei a ver que a partir do terceiro mês se tem resultados. Então, quando eu comecei, né, há alguns anos atrás, eu só tinha resultado com secretárias que fossem boas. Porque aí, de fato, a secretária boa no segundo mês já está Não voando, precisava né? maturar, né? Ela já tá boa, já tá no Uhum, nível, só que é mais difícil de achar essa pessoa, né? exatamente. Com certeza, com certeza. E aí foi por isso que eu fiz esse ajuste aí para 6 meses. Questão de qual a importância que você vê na coisa de alinhar a comunicação, relacionamento de equipe, quando você tem uma equipe maior, secretária, recepcionista. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu fui fazer um exame que só tinha como fazer num médico que atende pelo convênio. Cara, que terror. Era um exame de eletroneuromiografia, acho que é um nome desse. Eu tenho um problema na cervical que irradia para o braço, e aí eu tinha que fazer um exame lá de uns choquinhos, e é só o médico que faz isso. E aí eu fui fazer só pelo plano, não tinha particular, fui. Cheguei lá, as secretárias estavam atendendo, era final de ano, e elas estavam atendendo duas secretárias, numa recepção pequena, elas atendiam o celular, colocavam no Viva Voz, deixava ali enquanto elas estavam digitando, e elas respondendo, eu ouvindo o que o paciente falava, no Viva Voz, na recepção. E aí ela, adiantando o horário, né? Coisa de plano, né? Adiantar o horário do exame do cara, tal. Termina, desliga e comenta com a outra secretária do meu lado que aquele paciente ela já conhecia, que ele é um mala, na minha frente, que tô ali esperando para ser atendido. Aí, um gerenciamento terrível do negócio. Conclusão, essa consulta, essa não foi uma consulta, né? Esse exame, ele foi pavoroso para mim. O ambiente era ruim, as secretárias eram ruins, o café estava frio e o médico que me examinou lá, que fez o exame, atrasou 2 horas sem ninguém na minha frente. Não tinha ninguém na minha frente, ele não estava atendendo ninguém e atrasou 2 horas. Eu Você só volta? precisava muito. Nunca mais. E assim, eu só não divulgo o nome dele porque ele pode me processar. Senão eu divulgava, ó, esse fulano aqui nunca vá na clínica dele. Mas nem, sabe, eu não paguei nada lá porque foi pelo plano, eu pagaria assim R$ 1.500 nesse exame de boa para ser atendido no horário marcado, sem passar por essa situação. Então eu quero saber o seguinte, ali, a minha impressão é que falta dono, sabe? Não tem um dono para falar para a secretária, ó, fulana, não é para fazer desse jeito. E ensinar para ela, que talvez ela não saiba. A gente não pode achar que as pessoas têm que vir já sabendo tudo. Mas a questão de... E tinha outros funcionários da clínica que às vezes passavam ali e que viam aquilo acontecer. E
tinha até provavelmente um médico que via os laudos, que não foi o médico que me examinou, que ele estava ali também presente, ele, não sei se ele era sócio, se ele era funcionário e tal, mas ele era um que poderia assumir papel de liderança naquela história e fazer, mas muitas clínicas têm, eu já fui numa que foi particular, que tinham assim 5 ou 6 secretárias e eu percebi que tinha uma que tinha uma roupa diferente e tinha uma postura diferente com elas. E ela estava mais preocupada com as coisas funcionando. Provavelmente ela era uma gerente das secretárias, né? Eu quero saber, isso é realmente importante ou você acha que elas conseguem fazer essa coisa sozinha? Ou esse alinhamento só passando uma vez? É só para saber como funciona. Eu tenho a minha opinião formada, mas eu quero saber sua percepção disso, como é que isso rola, como é que funciona. Se a pessoa não quiser contratar o seu serviço, se ela não quiser olhar para esse tipo de necessidade daqui a algum tempo e quiser fazer sozinha, ela tem que prestar atenção nesse tipo de coisa e fazer o quê? Bom, a gente tem dois cenários diferentes, que são clínicas maiores e menores, ok? Dentro de clínicas maiores, como o exemplo que você trouxe, o papel de líder ele é fundamental, mas não só isso. A gente precisa ter processos bem definidos, normas e regras, né? E até mesmo em consultórios pequenos, eu defendo essa criação de normas e regras, porque a partir do momento que tem ali dentro de uma norma, os áudios enviados pelo WhatsApp não poderão ser escutados, e que a pessoa assina, ela cria um compromisso, ela sabe que ela assinou um documento em que aquilo é proibido. A percepção é diferente, sabe? Então, Boa. quando você tem muitas pessoas trabalhando juntas, o negócio tem que ser, a rédea tem que ser mais curta. Definir um Não dá processo para. claro, né? Exatamente. Processo claro de todas as funções. Então, por exemplo, você chega, o que você faz? Abre o computador, liga o WhatsApp, responde as mensagens através de textos, prioriza tal coisa. Um processo muito claro e não só processo, normas e regras de conduta. E aí sim, ter uma líder, um líder que possa supervisionar, porque também se não tem ninguém supervisionando se está sendo feito ou não, Não tem né, dono. vira. Agora, quando a gente pensa em locais menores, você sabe aonde que está o erro? Comunicação médico-secretária, porque aí o líder é o médico. Quando a gente tem uma clínica com 2 secretárias ou com uma secretária, É o o dono líder da ele clínica, do é o negócio. dono, exato. Só que eles não se comunicam, Marcelo. E aí eu posso te dar um exemplo? Pedro Henrique, já ouviu esse nome? Famoso ortopedista. Exato. Você sabe como que eu resolvi? Eu criei toda sexta-feira, os 30 primeiros minutos, os 30 minutos iniciais do dia da sexta-feira, é o horário dele com a secretária dele, com a Vanessa. E aí sentam um de frente para o outro e eles fazem uma análise do que aconteceu no decorrer da semana. A partir daquela análise, eles tomam as decisões para a semana seguinte. Porque na cabeça dele, ela sabia o que precisava ser feito, o que estava acontecendo. Na cabeça dela, ele também estava ciente de tudo e não tinha uma comunicação fluida. Aí ele fazia algo e ela não entendia, ela fazia algo que na cabeça dele estava errado e ficava nisso. 30 minutos por semana resolveu esse problema. Eles conseguem conversar agora. Isso, isso me trouxe uma coisa que eu não tinha pensado a perguntar para você, mas que pode ser muito interessante de você dar o seu ponto de vista também sobre isso. Que tipo de indicadores você considera que a secretária precisa saber, precisa ter, ou que o médico precisa ter a respeito dela para saber se o trabalho dela, acho que é esse a melhor. Que tipo de indicador o médico precisa ter da secretária para saber se o trabalho está sendo legal, para saber se ele está indo para o lugar que ele quer, né? Você considera isso? Você coloca isso no organograma dela, não? Nós aqui montamos isso, obviamente, né, para que ele dê continuidade depois.
Nós analisamos as métricas de conversão e avaliações de Google. Tá. São Pelo os dois pontos, o meu negócio, né? As estrelinhas. Que exatamente. Porque indicadores ali de conversão? Você lembra de alguns para falar? Não número são os de indicadores. taxa de conversão de leads para quem faz tráfego pago, né? Quantas pessoas chegaram e quantas consultas foram agendadas. Busca ativa, então a gente também trabalha os pacientes antigos, quantas pessoas foram contactadas e qual foi o resultado daquilo, né? Quantos agendamentos tiveram. Legal. Então, todas as métricas que referem-se à conversão ali pelo trabalho da secretária. Quando está dentro do programa, a gente faz outras análises, por exemplo, taxa de aplicação do script, óbvio, não é o Ctrl+C, Ctrl+V, é a sequência, o roteiro, né? Então, a gente analisa a taxa de aplicação do script, a gente analisa pontos evoluídos e pontos a evoluir, né? E forma de participação na aula. Então, tem aquela que entra e fecha a câmera, tem aquela que entra, mas está virada para cá, e tem aquela de fato que está com Anotando, a caneta perguntando. ali anotando tudo, né? Aham. E a gente consegue metrificar isso tudo dentro de um relatório que a gente envia quinzenalmente ali para o médico, e a gente instrui que ele dê sequência nesses pontos de conversão, nessas taxas de conversão, tanto de pacientes iniciais quanto de busca ativa. Quando tem um comercial 2 também, a gente faz essa análise. E de Google, né? Eu bato muito na tecla da importância das avaliações no Google, porque é uma forma de chegar a pacientes particulares no orgânico, Sim, principalmente interior. para isso eu vou dar uma dica para quem, aí no caso de quem não está no interior, mas para quem, principalmente para quem está nas capitais. Isso é uma dica de ouro. Vale muito a pena pagar um Doctoralha da vida só para você usar o sistema de avaliação deles. Vou repetir para a pessoa que estiver ouvindo isso. Isso eu cobro para falar, hein, gente? Vale muito a pena pagar. É barato pagar o Doctoralha. Eu não estou ganhando nada deles. Eu já procurei para ver se eles querem um afiliado a respeito disso. É muito difícil falar com os caras. Quero que eles patrocinem o meu evento. Eles nunca respondem. Mas a ferramenta é boa. Então, dependendo, isso não é genérico para todas as áreas, mas dependendo da especialidade do médico, o Doctoralha tem muita visibilidade no Google. Então, o Google Meu Negócio com certeza é o primeiro e ele é gratuito. Só precisa de uma atividade, tipo, precisa ser ativo no negócio. A secretária precisa fazer esse papel, você precisa ter automação, alguma coisa para garantir as avaliações. Mas o Doctoralha é uma ferramenta muito barata para divulgar você. A galera usa para outras coisas. Ele faz as outras coisas também, mas o negócio deles é divulgação. Então isso é uma das frentes, não pode ser a única. Essa é uma das frentes. Eu já tive mentorado que vive de Doctoralha, não gasta nada com. Eu não acho certo, eu não coloco todos os ovos numa cesta só, mas ele vive de Doctoralha, não anuncia, não faz tráfego pago, não faz mais nada, só Doctoralha com base nas avaliações. Então, isso que a Adriele falou é muito verdade a respeito do Google, e eu concordo totalmente. No interior, principalmente cidades pequenas, quando você tem avaliação, isso influencia demais na decisão de compra. Muito. Prova social, né? O exemplo que eu falo, se você for comprar qualquer coisa na internet hoje, a primeira coisa que você faz é olhar a nota e a avaliação, né? Se tá lá uma nota ruim, as pessoas reclamando, você não compra. Isso é automático do nosso comportamento de compra, né? E aí, o que alguns médicos me falam, trazem de relato mas eu peço avaliação e o meu paciente não avalia. Tudo resume-se na É, comunicação que a secretária tem, a forma como aquela solicitação é feita que faz a diferença, sim. né? A gente tem, Marcelo, aqui dentro um desafio de avaliação. Então, eu dou uma premiação, uma cesta de Bacana. chocolate
Legal, para a secretária que dentro do mês consegue o maior número de avaliações, né? legal. E eu já tive secretária que dentro de consultório pequeno, uma médica numa cidade da Paraíba, interior da Paraíba, que em um mês conseguiu 175 avaliações. Caraca, muito bom. Então, assim, Dá, quem quer faz, né? Quem quer faz. pipoca não tem perna, mas pula. Exato. O que que você considera que são os primeiros passos assim para os médicos profissionalizarem essa questão, essa frente deles no consultório deles, além de contratar um serviço como o seu? O que que você considera que é importante fazer, olhar? O que que faltou eu perguntar para você que você pode entregar um ouro aqui para quem conseguiu chegar até agora no nosso bate-papo aqui, que está ótimo. Marcelo, eu acho que por o médico que já entende essa necessidade por si só, ele já está à frente de muitos outros. Infelizmente, é a minoria hoje, né? A gente tem o número de profissionais no Brasil hoje é gigantesco, a concorrência está acirrada e vai piorar, a gente sabe disso, cada dia que passa tem novas faculdades de medicina surgindo. Falo que eu estou numa cidade de 100 mil habitantes, aqui tem duas. São 240 alunos por semestre formando aqui dentro, né? Então, o médico que entende a necessidade hoje de ter uma secretária como uma aliada, um braço direito, capacitada de forma estratégica, um médico que entende que o serviço dele precisa ser vendido, que ele tem que entregar um atendimento que vai superar as expectativas do paciente, ele já está muito à frente de qualquer outro médico, né? Então, uh, hoje chego alguns médicos ainda para mim com um nível de consciência bem baixo, né? Que estão ali começando Clientes e tal. e aí eles falam assim, não, não vou ter esse custo aqui agora, não. E aí eu faço uma conta rápida para ele. Eu falo, olha, qual que é o valor da sua consulta? Ah, R$ 500. E aí fala, olha, se sua secretária perder 10 pacientes no mês, 10 no mês, que eu tenho certeza que é mais do que isso, é 5 mil por mês. Calcula Perdendo. isso no ano, É. perdendo. Calcula isso no ano. E aí, dependendo da especialidade, um paciente que pode resultar numa cirurgia, num protocolo, num tratamento, em É. outros serviços dentro da esteira daquele Vai profissional. muito E além. aí exato, exato. E aí eu falo com ele, que você acha pior? Ter esse custo que você está dizendo, né, de X reais ou 60 mil que você já está perdendo todo ano, desde que você É. começou aí tua carreira profissional, né? E mesmo assim, alguns ainda não. Com tráfego, a mesma coisa. Usando esse exemplo aí, pensando só no tráfego, é o seguinte: se a sua secretária custa R$ 2.000 por mês, e você acha que isso é um custo, nesse exemplo da consulta de R$ 500, se ela conseguir trazer só 4 pacientes a mais, se ela converter 4 pacientes a mais por mês, ela tem um mês para fazer isso, pagou o salário dela. É só isso. E aí o que você tem que fazer é fidelizar esse paciente. Algumas especialidades você só vai atender uma vez, não tem jeito. Mas especialidade que você faz o paciente voltar, acabou, tá pago. Por si só dela se comunicar diferente, só dela cuidar de algumas coisas que você teria que cuidar, que tem muito médico aí se fazendo de secretária também, né? E Muitos. não percebe que isso é deixar dinheiro na mesa, não percebe que são coisas que realmente profissionalizam o consultório dele, né? Exato. E assim, se usando o exemplo do tráfego, né? Hoje a gente tem inúmeras empresas, né, que se intitulam gestores de tráfego para médicos e que a gente sabe que são pessoas que às vezes fazem um cursinho de final de semana ali É, e pronto, não existe um pré-requisito para isso. E eles vendem uma ilusão para o médico de que, olha, você vai investir R$ 2.000 aqui e vai ter 10 de retorno, é. né? E aí eles esquecem que, peraí, mas e a secretária, que é quem vai receber
esse lead, ela está pronta, né? Exatamente. Ela está pronta, ela está capacitada, ela tem a estratégia para converter, porque não é só trazer a pessoa, Se você né? Não, recebesse 10 ligações por hora a mais no seu consultório, no próximo período, amanhã, você conseguiria converter essas pessoas? Você teria alguém para atender adequadamente essas 10 ligações por hora? E quando a pessoa começa a pensar nesse volume, ela vê que o tráfego é um grande problema que ela pode arrumar para a cabeça dela se ela não tem. Pode exatamente. atrapalhar a imagem dela, inclusive. O tráfego, ele é um terceiro momento. O Sim, primeiro momento é você ter uma pessoa é. boa, Fazendo a coisa funcionar, né? né? O segundo é capacitar, preparar, e aí o tráfego é o terceiro momento. E é fundamental. Uma coisa não vive sem a outra, mas colocar toda essa engrenagem encaixadinha para funcionar, ela é importante. Driele, tem alguma leitura, algum livro que você recomenda para as pessoas que estão começando a olhar para isso, que você pode indicar? Não existe nada a respeito, né? Você ainda não escreveu um? Já fui convidada, mas eu fui convidada ali 2 meses antes de ter uma bebê, foi impossível. Não tem nada relacionado a isso, mas eu me inspiro muito em um livro que eu acredito que você já deva ter lido, seu cara muito inteligente, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, ele tem uma abordagem da comunicação, que é o que eu defendo, Sim. né? Para se ter o atendimento de excelência e a vendas, você tem que saber se comunicar. E Sim. esse é um livro que me inspira muito. Eu já li esse livro 2 vezes, porque eu falo que a segunda leitura te traz um olhar que a primeira não foi capaz, É. né? Então, se tem um livro hoje que de repente pode abrir um pouco a mente desses profissionais, eu acho que é esse. Você acha que faltou alguma coisa que você poderia falar a respeito da importância da secretária no papel do consultório que eu não perguntei, que seria legal você citar? Marcelo, aqueles profissionais, aqueles médicos hoje que vendem outros serviços além da consulta, eles vão além dessa necessidade, porque muitos deles não conseguem vender, tem esse bloqueio, tem essa dificuldade. A gente sabe que o perfil do médico não é um perfil, geralmente, de um vendedor. E aí se faz mais necessário ainda que essa secretária ela seja capacitada para isso. Para Porque assumir esse senão ele papel, tem né? um trabalho de trazer um paciente, né? Ele tem um trabalho inicial de trazer o paciente e ele perde esse paciente justamente por falta de conhecimento de vendas, tanto da parte dele quanto da parte de secretária, né? Ou por mais que ele consiga fazer venda, consiga falar, consiga apresentar o teu serviço, o follow-up ele é indispensável e geralmente quem faz esse follow-up é a secretária. Então, o papel dela dentro de um consultório não é só na conversão inicial, não é só no primeiro contato, ele faz parte de toda a jornada do paciente, né? Quando a gente pesquisa sobre jornada do paciente hoje na internet, eles falam ali até a fase de feedback, né, da avaliação final. Eu defendo até além, eu defendo que ainda tenha mais uma fase que é a da busca ativa, porque o paciente ele tem que ser cíclico. Então, é mais uma função dessa secretária, trazer de volta esse paciente para que essa engrenagem gire. Então, são muitas demandas, são muitas funções para uma pessoa que geralmente assume um papel sem nenhuma capacitação, sem nenhum treinamento, e que dificilmente ela vai entregar isso com excelência, né? Então, se o médico hoje precisa alavancar resultado, ele não tem outra alternativa, né? Investir na secretária dele para que ele colha os resultados desse investimento diretamente. É, eu gosto de fazer um paralelo com carros de luxo. Você tem lá um carro de luxo, todo mundo falaria uma Ferrari, mas eu gosto da Volvo. Coloca lá um Volvo de 500 mil reais e aí você para no posto de gasolina,
você não vai colocar a gasolina mais barata. Ou aquela que o frentista oferece para você, que é aditivada e é mais barata, que ela é misturada com alguma coisa. Você vai escolher a gasolina legal para o seu carro de R$ 500 mil. Então, você não pode achar que a sua empresa, que é algo muito importante, é algo que pode influenciar no futuro da sua família, no seu futuro, né? No seu tempo de qualidade, nas suas férias, né? Você não pode achar que esse Volvo de R$ 500 mil que é a sua empresa, que é o seu negócio de luxo para você ali, ele merece combustíveis ruins, ele merece um pneu careca. E essas coisas todas que a gente coloca no carro, que é um pneu legal, um óleo bom, um combustível bom, tem que lavar de vez em quando, tem que cuidar do banco de couro, porque isso tudo fica ruim. Isso tudo funciona mal se ele não estiver sendo bem cuidado. E esses pontos são a secretária, o tráfego pago, os sistemas que você usa, né? Porque você precisa de sistemas de atendimento, de acompanhamento, de follow-up, tudo isso você precisa. Se você não fizer o acompanhamento, é tão caro atrair o paciente, isso que você falou de busca ativa, né? Pô, é sensacional. Eu, Marcelo, não vou na minha dentista se ela não me lembrar. E é a secretária dela que faz isso. Marcelo, ó, tá na hora de fazer a limpeza. Não fui. Marcelo, te falei na semana passada, vamos marcar? A doutora Natália falou que vai cair o seu dente. Bora, vou fazer. Porque ela é minha amiga e ela sabe que no meu caso, a secretária pode mandar uma piadinha, sabe? Pode personalizar, porque eu sou conectado com a dentista de forma diferente. Ela é minha amiga. Só que a secretária dela tem essa informação. Então, quando ela me atende, ela atende de forma personalizada, sabe? É sensacional. Você vai no médico e ele fala o nome do seu filho. E aí, como é que tá o Tiago? Meu filho chama Tiago. E aí, como é que tá o Tiago? Ainda tá jogando xadrez com ele? Caramba, na hora eu me conecto com ele. Isso tem a ver com comunicação, né? E a secretária, quando está preparada para esse tipo de coisa, faz toda a diferença. Quando a gente consegue perceber que esse combustível melhor para o nosso carro de luxo, ele vai custar mais caro em comparação com os combustíveis ruins que tem no mercado, a gente percebe que isso é fundamental e não é tão caro assim. Então, precisa. Não dá para a gente economizar nesse tipo de coisa. Eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais, o contato da Adriele e tudo mais. Recomendo que vocês deem uma olhada nos stories dela, que vocês escrevam para ela nas caixinhas de pergunta, que vocês consultem a Adriele, porque nós recomendamos com força e é um serviço fundamental no negócio de vocês. E eu espero que vocês tenham consciência para esse tipo de coisa, porque não é à toa que tanta gente tá brigando por migalha e, sabe, olhando para plano de saúde e achando que é bom trabalhar para o plano e trabalhar no volume. Se você quer trabalhar com consulta particular, também existe modelo de negócio para volume, também não é uma coisa assim terrível em todos os aspectos. Mas eu não recomendo que você deixe isso de qualquer jeito. Porque se você pegar uma pessoa que ganha um salário por mês, decidir coisas estratégicas para a sua empresa, decidir como vai funcionar a sua vida, a sua agenda, o que a gente espera que você tenha de resultado, né? Driele, quer não, eu quero. Vou pedir para você uma coisa que eu não avisei que eu faria antes, que é o seguinte. Quando eu venho... Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. E você está saindo muito bem, então vamos aproveitar para tirar mais uma casquinha com isso. Quando eu termino um podcast aqui, eu sempre faço uma provocação, eu já pedi o livro para você já falou, eu sempre faço uma provocação que é a seguinte: se você
fosse, aí é para conhecer a Adriele mesmo, não precisa ser só sobre o trabalho, mas se você fosse, sei lá, você quer viver 110 anos, e aí você chegou no último dia de vida. Viveu os 110 anos maravilhosamente, filhos criados, família toda, tudo bem, você conseguiu fazer tudo o que você queria, todos os seus objetivos foram atingidos, você está feliz, você pode morrer em paz, está consciente de tudo. Mas tudo que você deixou de histórico, de tudo, vai ser apagado. Só vai deixar uma mensagem. Só que essa mensagem vai ser entregue para todos os bilhões de pessoas, 100% das pessoas no mundo, para você influenciar essas pessoas. Todo mundo vai receber essa mensagem. Ela pode ser longa, pode ser curta. O que você escreveria nessa mensagem? Transforme a vida de alguém. Uau, muito bom. Obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade com o seu conteúdo, que eu sei que ele é muito importante para todos aqui. Eu espero que alguém tenha virado alguma chave, que alguém coloque aqui que chave que virou, que importância que entendeu, se concorda, se não concorda, porque não precisa concordar com a gente. A gente não acha que as coisas que a gente fala estão certas. A gente acha que, para o nosso público, para a nossa realidade, com a nossa experiência, essas coisas são melhores para nós, na nossa vivência, na nossa experiência. E a gente não fala de achismo. A Adriele tem mais de 100 clientes, é isso que você falou no começo, né? Foram Mais de mais de 100 100 médicos. agora. Então, Mais de 100 agora. então, Graças a Deus. e aí ela vivencia essa realidade no dia a dia. Então, se algo aqui não pareceu relevante para o seu negócio e você não está fazendo isso, presta atenção no que você está fazendo. Obrigado, Direli. Eu É espero que a isso, gente foi um possa prazer. repetir, porque sempre tem muita coisa para falar sobre isso, né? Adorei, adorei, me sinto em casa com você, me sinto em casa com o Flávio. Todos os convites são sempre muito bem-vindos. Espero ter a oportunidade de conhecê-los presencialmente. Vamos! Em algum momento isso No vai ano que vem, acontecer. no Bex, no Balance Exatamente. Experience ao vivo, a gente pode ter uma palestra da Adriele, se alguém escrever aqui de repente, né? E Pois é. eu posso fazer o seguinte: eu vou deixar um CTA aqui para quem quiser participar do Balance Experience agora, que vai acontecer dia 28 e 29 de março de 2025. Se você fizer a inscrição para o Balance Experience pelo link que está aqui na descrição, eu vou deixar um conteúdo da Adriele que é exclusivo da mentoria, aberto lá na área de membros na Hotmart para você. Você vai poder assistir Legal, uma aula que ela fez para a gente lá na mentoria, dentro da nossa área de membros. Mas só para quem legal. entrar por esse link aqui e vai lá participar do evento em São Paulo. No evento em São Paulo, se você estiver vindo por esse link, eu ainda te dou mais coisa. Quando a Adriele for, ela não pode ir no de setembro agora, que eu já perguntei para ela, mas ela pode ir no outro, março do ano que vem. Você pode ir assistir a palestra da Adriele ao vivo lá. E aí? Vamos E é embora? isso. Bora.